Olá a todos. Agora a gente vai analisar um sistema de EDOs no caso em que a matriz que define o sistema só tem um autovetor real. Você não consegue achar dois autovetores linearmente independentes nem usando os complexos. Bom, primeiro, quando eu digo apenas um autovetor, né, assim, claro que sempre que tem um autovetor tem os múltiplos dele, né, tem infinitos autovetores. Mas quando eu digo apenas um, eu quero dizer assim, só tem uma direção de autovetores que você conseguiu e não existe, simplesmente não existe uma segunda, né? Como é que isso pode acontecer, né? Acontece tipicamente quando você tem uma raiz dupla na equação quadrática que acha os autovalores. Não é sempre, não. Tá? É possível ter raiz dupla com dois autovalores ali, mas quando você tem uma raiz dupla, isso é um sintoma de que possivelmente vai arrumar um autovetor só. E se arrumar um autovetor só, bom, o que a gente faz, né? É isso que a gente vai falar agora. O truque é o seguinte, tá? Tem um teorema de álgebra linear que garante que nesse caso, que só tem uma direção de autovetores, que você não vai conseguir um segundo autovetor, mas tem um teorema que garante que você vai conseguir um vetor W2 satisfazendo essa outra equação aqui. A W2 é W1 mais lambda W2. W1 era o autovetor, tá? Que você acha do mesmo jeito que você achava naquele primeiro caso que a gente estudou. Bom, W2 é um vetor que você pode achar simplesmente resolvendo esse sistema linear, né? A primeira solução continua sendo a mesma, né? Pelos mesmos motivos de sempre. W1 é autovetor, você vai continuar tendo uma solução do tipo E a lambda t vezes W1. O que eu vou mostrar para vocês agora é que dá para conseguir uma segunda solução desse jeito aqui. Você continua sendo um E elevado a lambda t com o mesmo lambda, agora a raiz é dupla, então só tem um alto valor lambda, né? Só que ao invés de você botar aqui simplesmente W2, não, W2 não presta, W2 não é autovetor. Você vai botar TW1 mais W2. Esse T extra aqui vai consertar as coisas e essa solução x2 vai servir também. Bom, vamos demonstrar isso, né? Assim, como assim x2 serve? Olha, é uma conta simples. Pega esse x2 de t aqui e deriva com relação ao tempo. Tá? Derivada com relação ao tempo, você vai usar a regra do produto. Deriva o primeiro, então sai um lambda. O resto você copia, mais o primeiro eu copio, deriva o segundo. Quando você deriva tw1 mais w2 com relação ao tempo, fica o vetor w1. Tá? Estamos fazendo contas com vetores. A regra do produto vale da mesma forma que valia lá no cálculo 1 para funções de uma variável real e uma saída real. Bom, isso é a derivada do x2, né? Agora vamos fazer a conta do a vezes x2. A vezes x2 vai ser E lambda t. Bom, vamos lá. Vamos aplicar a no vetor w1. A é linear, né? Por isso eu posso aplicar separado. Quando eu aplico a no w1, lembra que a w1 vira lambda w1, está aqui. Quando eu aplico a em w2, vai virar W1 mais lambda W2, está aqui. E se você comparar essas duas expressões, você vai ver que elas são iguais. Aqui tem TW1 com esse lambda, dá igualzinho esse T lambda W1. Aqui tem um W2 com esse lambda, dá esse lambda W2. E aqui tem um W1 sozinho, que corresponde a esse W1 sozinho aqui. Então, x2 pontos igual a x2, quer dizer que x2 também é a solução do sistema x ponto igual a x que a gente estava tentando resolver. Bom, então isso mostra que x2 é uma segunda solução, tendo duas soluções x1 e x2. Então, não é difícil ver que elas são linearmente independentes, né? No tempo zero, essa aqui vale W1. No tempo zero, essa aqui vale W2. E dá para mostrar que esses vetores W1 e W2 têm que ser linearmente independentes. Se eles fossem dependentes, W2 também seria autovetor, e não é, né? Porque aqui sobrou um termo. Então, dá para mostrar que elas são ali. Portanto, a solução geral vai ser simplesmente uma combinação linear de x1 com x2, C1x1 mais C2x2. Vamos fazer um exemplo, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eu quero resolver esse sistema de EDOs, tá? A matriz do sistema é 1, menos 1, 1, 3. Para resolver um sistema desses, você vai começar que nem nos casos anteriores que a gente já aprendeu. Primeiro você vai achar a equação característica. Lambda ao quadrado, eu vou usar o traço da matriz, o traço da matriz é 4, então menos 4 lambda. O determinante faz a conta, 3 menos menos 1 é 4, mais o determinante da matriz igual a 0. Bom, aí você faz a conta, a única raiz disso aqui é lambda igual a 2, raiz dupla. Isso é um sinal que talvez tenha um autovetor só. Bom, vamos conferir, vamos ver. Vamos tentar achar um autovetor, vou achar um W1 tal que A W1 seja igual a 2 W1. Tem gente que prefere escrever assim, que é a mesma coisa, né? A menos 2i vezes W1 igual a 0, que é só passar o 2W1 para o lado esquerdo. A menos 2i, como eu falei, a matriz A era 1, menos 1, 1, 3. Quando você subtrai 2 da diagonal, subtrai o 1 menos 2 dá menos 1, copia esse menos 1 aqui, copia esse 1 aqui, 3 menos 2 dá 1. Então eu vou resolver isso vezes W1 igual a 0.
Ou seja, ficou basicamente a equação x mais y igual a zero, né? Tanto em cima como embaixo. É normal que você tenha duas equações linearmente dependentes quando você está achando um autovetor. Como a soma das coordenadas tem que dar zero, eu posso pegar, por exemplo, 1 menos 1. Esse é o autovetor. E só achei um, né? Qualquer outro que você ache vai ser múltiplo desse. Não presta. Eu gostaria de ter dois linearmente independentes para fazer aquele primeiro caso que a gente aprendeu. Não vai dar. Bom, não vai dar, mas como eu falei, tem um teorema de álgebra linear que diz que se não der para arrumar uma base de autovetores, nem nos complexos, que foi o caso aqui, dá para arrumar um segundo vetor satisfazendo essa equação. AW2 igual a W1 mais lambda W2. Nota que eu já usei o lambda, né? E a conta é a mesma. Passando o W2 para lá, vai ficar A menos 2i W2. Só que em vez de zero, agora do lado direito vai ser o próprio W1. A matriz do sistema que você tem que resolver para achar o W2 é a mesma. A diferença é que o lado direito agora é o W1. Então agora a soma das coordenadas, olha aqui embaixo, a soma das coordenadas do W2 tem que ser menos 1, né? Então pode ser, por exemplo, 0 menos 1, podia ser também menos 1 e 0, tem várias opções para o W2 também, porque esse sistema vai ser indeterminado. Mas o teorema diz que tem um, pega um deles, esse aqui serve. Pronto, agora vamos jogar no nosso teoremão. O teoremão diz que as duas soluções linearmente independentes, a primeira é aquela que sai do autovetor que nem sempre saiu. É a 2t, põe o seu autovetor aqui. A segunda que é aquela diferente, vai ser EA2T, parece EA2TW2, não, é W2 não é autovetor, você inclui um TW1 aqui para consertar. Então vai ficar EA2T vezes TW1, W1 é esse cara, vou copiar aqui embaixo, mais W2, W2 é esse fulano aqui. Dá para juntar as coisas, né? Vamos lá. Pronto, está aqui a segunda solução que a gente achou. Ela não é em linha reta, tá vendo? Porque tem esse T extra aqui, que varia. Bom, essas são as duas soluções linearmente independentes. Então, juntando tudo, né, a solução final vai ser uma combinação linear das duas soluções que a gente achou ali em cima. A primeira que é EA2TW1 vezes C1, e a segunda é EA2TTW1 mais W2C2. Eu pus o EA2T em evidência aqui para facilitar um pouquinho. Substitui o W1, substitui o W2, ou podia pegar essa conta que eu já fiz aqui em cima e substituir. Faz as contas, confere devagarzinho, pausa o vídeo se precisar. Está aqui a resposta final. Então é assim que resolve um sistema de EDOs quando a matriz do sistema 2x2 só tem uma reta de autovetores. Bom, agora seria interessante a gente ter uma ideia de como é que é a cara dessa resposta, né? Se eu desenhar o retrato de fase disso, como é que vai ser? Vamos ver no próximo slide. Bom, vamos ver agora então como é que é o retrato de fase de uma solução do tipo que a gente acabou de encontrar. Eu copiei aqui o EA2T que tinha antes, nota que C2 veio do alto valor, e eu escrevi o resto dessa forma, C1 mais C2T W1 mais C2 W2. W1, no nosso caso, é o vetor roxo aqui, lilás, 1 menos 1. E o W2 eu não desenhei na figura, mas ele era o vetor 0 menos 1, aponta aqui para baixo. Tá? Então, W1 é este vetor, W2 aponta para baixo. Vamos imaginar primeiro que o C2 é positivo, para ficar mais fácil de pensar. O que está acontecendo com essa expressão quando t vai, por exemplo, para menos infinito ou para mais infinito, né? Bom, primeiro, perceba que quando t vai para menos infinito, por causa da exponencial, você se aproxima da origem. Então, isso é indicado, você está andando contra setas, né? Porque o t está indo para menos infinito, está se aproximando da origem. Isso até independe dos sinais de C1 e C2, né? Essa exponencial aqui manda tudo para zero quando t vai para menos infinito. Agora, quando t vai para menos infinito, tudo bem, isso aqui vai para zero bem rápido. Mas esse cara aqui vai para menos infinito também. Eu estou pensando que o C2 é positivo, né? Então, do lado onde o C2 é positivo, do lado do W2, o W2 aponta para baixo, do lado de baixo, quando t vai para menos infinito, esse cara aqui é negativo. Então, você está perto da direção de menos W1. W1 era esse vetor aqui, você está na direção do menos W1. Você sai na direção negativa do W1. Bom, aí o t vai aumentando, 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 passa por zero, vai aumentando. O que acontece quando o t vai para infinito? Agora, esse cara vai para infinito também. Então, o tamanho do vetor solução fica imenso, né? Agora, olhando para as componentes W1 e W2, quem é que ganha? Bom, a componente W1 vai ser muito maior, né? Porque tem um t aqui. O t está indo para infinito, eu estou pensando que C2 é positivo. Ou seja, essa componente vai ficar bem positiva e muito maior que a outra. Então, à medida que o t aumenta, a solução vai se aproximar da direção do próprio W1. Aqui não chegou tão perto ainda, porque vai sair da janela, mas a ideia é que a solução sai na parte negativa do W1, gira praticamente 180 graus e vai tender a ficar na direção positiva do W1. Não como assíntota, né? Mas só vai ficar paralela ao W1 quando o t vai para infinito.
Isso é o lado de baixo. O lado de baixo corresponde ao lado onde o C2 é positivo, que é o lado do W2, que apontava para cá. Do outro lado é tudo a mesma coisa com o sinal trocado. Então agora as soluções vão sair na direção do W1 e voltar na direção do menos W1. Nota que o W1 é que é realmente importante, né, para dar as direções das soluções, tanto quando o T vai para menos infinito, quanto o T vai para mais infinito. O W2 só ajusta se sai na direção negativa e vai na positiva, ou sai na positiva e vai na negativa. Isso, o W2 diz qual lado que faz cada uma dessas duas coisas. Bom, essa conversa parece bastante complicada, mas eu queria mostrar para vocês uma animação no GeoGebra que talvez faça essa figura ser um pouquinho mais natural. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês então uma figura. Você não precisa se preocupar em fazer todas as contas, tá? Eu fiz já as contas para vocês. Eu queria só que você se concentrasse no comportamento geral das soluções de um certo sistema de EDOs. Assim, se você quiser saber os detalhes e fazer a conta em casa, eu estou pegando a matriz, esta aqui, 1 menos A, 1 menos A menos 1, A mais 3. E eu vou fazer o A variar. E à medida que o A varia, eu fui lá e calculei as soluções todas, as soluções são essas vermelhas, calculei os autovetores, W1 e W2, e joguei na nossa fórmula. C1 é elevado a lambda 1t W1 mais C2 é a lambda t W2. Então, só para você entender o que está acontecendo, né? Nesse momento que o parâmetro A é 0,7, os autovalores são 0,33 e 3,67, os autovetores W1 e W2 estão aqui na figura, W1 está nesta direção roxa, W2 está na outra direção roxa. E essa figura que você está acostumado lá do caso 1, que você tinha autovalores reais distintos, são ambos positivos, as soluções estão indo para fora. Agora, elas começam na direção do W1, do autovalor menor, e à medida que o T vai para infinito, esse cara aqui vai dominar a solução, e elas vão tender à direção do W2 quando o T vai para infinito, que está indo para longe, né? No primeiro quadrante, você pode fingir que C1 e C2 são positivos. Primeiro quadrante, entre aspas, né? No primeiro quadrante roxo, por assim dizer. Os outros quadrantes são análogos, trocando sinais. Então, essa figura está acostumado, né? Se eu vario A, eu montei aqui cuidadosamente o sistema de maneira que, ao diminuir o valor de A, os autovetores ficam mais próximos um do outro. Os autovalores também. Olha os autovalores aqui. 0,7 e 3,2. Eles estão ficando mais próximos um do outro. O menor autovalor está aumentando e o outro, o maior autovalor, está diminuindo. Eles estão ficando perto um do outro, os autovetores estão fechando também. Nota o que acontece com aquela figura que você já fez lá no caso 1, lá na outra lista de exercícios, quando os autovetores estão muito próximos um do outro. Aquelas curvas que saem na direção do W1 e depois entortam na direção do W2, bom, aí depende, né? Nesse quadrante pequeno, por assim dizer, o primeiro quadrante dos eixos roxos, como o W1 e o W2 estão muito próximos, ela quase não curva. Ela sai na direção do W1, vira para a direção do W2, bom, não vira muito, né? Por outro lado, nesse, por assim dizer, quarto quadrante, esse quadrante roxo grande, a solução tem que sair na direção do W1 e ela tem que entortar na direção do W2, só que o W2 está na outra direção completamente diferente, né? Ela vai ter que tortar bastante. Essas soluções que estão aqui vão gerar quase 180 graus para sair dessa direção roxa e encaixar na outra direção roxa desse quadrante. E assim por diante, tá? A mesma coisa. Essa solução sai da direção roxa menos W1 e vai tentar encaixar com a direção do W2 quando o T vai para o infinito, por isso ela quase gira 180 graus. Pois é, o que acontece se a gente continuar esse procedimento de encolher esse parâmetro para que os autovetores fiquem cada vez mais próximos um do outro? Olha só, nesse momento essas soluções aqui desse quadrante estão quase girando 180, porque elas têm que sair da direção W1 e para a direção do menos W2, que é quase igual. Se eu fizer A igual a zero, vou fazer muita coisa vai acontecer, presta atenção. Número 1, olha a solução. Pé, muda. Porque quando A é igual a zero, fazendo as contas, não tem mais dois autovetores, só tem um, que é a situação que a gente acabou de analisar. A solução muda, fica com aquela cara, né, que aparece um T, W1 mais W2 extra na segunda solução, né? Só tem um autovetor W1, tem essa solução reta roxa, que é aquela solução x1 baseada nesse termo, tudo bem, isso é natural, tem um autovetor, né? Esse W2 não é autovetor, não tem nada a ver com autovetor, é só um vetor auxiliar que a gente usa para fazer contas. E agora as soluções têm essa característica que elas giram da direção W1 positiva até 180 graus até a direção W1 negativa quando o T vai para infinito. Bom, depende do lado, tá? Do outro lado ela sai da direção menos W1 e gira para a direção W1, na direção onde o W2 é positivo. Tá? Compara de novo, ó, vou fazer aqui dois autovetores muito perto um do outro, as soluções girando quase 180 graus. Bom, tem umas soluções aqui quase retas. Mas quando eu junto os dois autovetores, essas quase retas desaparecem, porque o quadrante delas some, ficou exprimido aqui,
e as outras que giravam quase 180 graus giram agora 180 graus, de W1 até menos W1, ou de menos W1 até W1, dependendo do lado que você está. Achei que isso valia a pena para você tentar encaixar um pouquinho melhor por que a figura do caso em que você tem um autovetor só, bom, uma reta só de autovetores, por que esse caso as soluções têm essa cara. Se eu fizesse o A ficar negativo, eu não fiz aqui, tá? Mas se eu fizesse esse A ficar negativo nessas contas, agora as soluções que estão girando 180 graus começam a girar mais de 180 graus, não existe mais autovetor, some, eles viram complexos, os autovalores viram complexos, e as soluções, como elas giram mais de 180 graus, elas começam a espiralar. Então passa para aquele caso complexo. Repito, se o A passar para o lado negativo, fazendo as contas, aí isso aqui passa a ter senos e cossenos, além da exponencial, e você começa a ter aquelas soluções em forma de espiral, que é o outro lado, por assim dizer, desse diagrama. Tá bom? Bom, para terminar essa videoaula, deixa eu contar para vocês agora uma outra maneira de chegar na resposta no caso que tem autovalor duplo. É uma forma meio decorada, né? Ela é uma consequência de uma teoria maior que envolve exponenciais de matrizes, que a gente não está fazendo aqui, mas se você quiser usar para fazer as contas, ela é muito boa e muito rápida. A proposição é simplesmente isso. Se você tem uma matriz 2x2 com autovalor duplo, a solução do sistema x ponto igual a x é isso aqui. Nota, isso aqui é um escalar, isso aqui é uma matriz que você calcula bem rápido, só precisa achar o lambda, o A você tira de lá, I é a matriz de identidade, e x0 é a condição inicial do sistema. Bom, inicial se ela for dada no tempo zero. Tá? Deixa eu fazer um exemplo bem rápido usando essa fórmula para você ver como ela é boa. Eu vou fazer o mesmo exemplo de antes. Vou resolver o sistema x ponto igual a 1 menos 1, 1, 3x. Você começa fazendo a mesma conta de antes de achar os autovalores. Achei aqui, deu autovalor duplo igual a 2. Agora eu vou usar minha fórmula malandra. Você troca o lambda por 2. Isso aqui você escreve a matriz I mais T A menos lambda I. Vamos lá. Esse I é esse 1, 0, 0, 1. E o T vai ser multiplicado por A menos lambda I. A menos lambda I é subtrair 2 da diagonal. Vai ficar menos 1 e 1. Menos 1 e 1. E aqui você não faz nada porque subtraiu 2 só da diagonal. Copia. Menos 1 e 1. É isso que está multiplicando o T. E esse x0, não foi dado no problema, ele mandou achar a solução geral. Tudo bem, põe uma condição genérica, D1, D2. Tá? Se ele te desse a condição x1 de 0, eu botava os números aqui. Mas se ele me deu, eu vou dizer, x de 0 é D1, y de 0 é D2. Esse é o vetor. Matriz vezes vetor, faz a conta, multiplicando matriz. Você vai chegar na mesma resposta bem rápido. Assim, a desvantagem desse método é que fica mais difícil de enxergar a geometria, né? Cadê o W1? Cadê as soluções retas? Você teria que trabalhar um pouquinho mais para enxergar. Elas estão aqui escondidas, tá? Se D1 mais D2 fosse 0, E a 2T D1 D2 seria a solução reta. Mas se você só precisar fazer conta, esse método é muito, muito bom e muito rápido, ok? Bom, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.